continuidade nessa série, naquela passagem que vocês estão nessa semana. Mas eu quero lembrar algumas coisas rapidamente sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito aproximadamente no ano 65 ao ano 67. Muitos estudiosos têm pesquisado e têm falado sobre isso. Então, baseado nisso, o historiador romano Tácito, em sua obra Anais, ele escreveu o seguinte comentário para aqueles cristãos que estavam agora em Roma, na capital do Império. O Evangelho de Marcos, você já deve ter visto ou ouvido isso nessa série que começou. Ele foi uma mensagem escrita para os gentios, para também os cristãos que vinham principalmente da fala do latim, da fala dos romanos, aqueles que estavam na capital do Império. Então Tácito, nessa obra, os Anais de Tácito, ele explica e fala então sobre o grande incêndio que ocorreu em Roma no ano de 64 d.C. O evangelista Marcos aqui, João Marcos, que era primo de Barnabé e que foi um dos discípulos do apóstolo Pedro, ele está escrevendo esse evangelho 30 anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É aquele mesmo Marcos que, em um determinado momento, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e os demais da equipe missionária, ele deu uma vacilada, ele amarelou e não foi para essa viagem. E então ele retorna, ele volta. Isso é até um ponto tão grande que causa uma divisão ali de pensamentos entre Paulo e Barnabé. Mas é interessante notar o agir de Deus, o trabalhar na vida desse jovem, que na época era jovem Marcos, e 30 anos depois ele é usado para ser um dos evangelistas e relatar tudo aquilo que ele ouviu e aprendeu de Pedro, o apóstolo, e agora pelo Espírito Santo escrever esse evangelho que leva o seu nome. Mas Tácito então falava na sua obra, os Anais de Tácito, que os cristãos em Roma deveriam ser consolados quando Marcos escreve esse evangelho. O ano de 64 foi o ano onde Nero, na sua loucura, enquanto tocava a sua harpa no Palácio Real e na capital de Roma, ali ele via pela janela espaçosa mais ou menos 14 bairros dos 28 bairros que havia em Roma sendo destruídos, totalmente queimados, onde centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram queimadas. Mas todo o povo, toda a sociedade romana naqueles dias, no ano 64, sabia que alguém havia mandado fazer aquilo. E para tirar a culpa de si mesmo, de si próprio, Nero coloca a culpa num grupo de homens e mulheres, de uma vida simples, de uma vida comprometida, e esses homens eram chamados de cristãos, porque eram seguidores de Cristo. E de uma maneira então cruel, colocando a culpa nos cristãos, e na sua loucura, Nero começa então a prender os cristãos, prende primeiro os primeiros líderes ali em Roma que se confessam cristãos, e depois os demais que foram realmente se revelando como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tácito conta que os cristãos naquele momento foram colocados e aprisionados com roupas de peles de animais mortos. Suas roupas foram tiradas e foram vestidas nele a roupa desses animais mortos, e vários cães, famintos e ferozes, estraçalharam vários cristãos. Outra parte desses cristãos, com essas roupas de animais selvagens, vestidos com elas, eram presos a postes e eram então colocados no jardim de Nero para os seus convidados nas festas, e eram ali como tochas humanas vivas, sendo acesas ali todo aquele fogo, aquela madeira, enquanto eles estavam ali orando, cantando, louvando a Deus, e Nero na sua loucura, dando as suas festas, o seu circo, o chamado circo de Nero. Muitos outros cristãos também foram naquele momento colocados em cruzes, em Roma, e foram ali mortos. Então quando os primeiros leitores do Evangelho de Marcos que estão em Roma, ouvem essa mensagem para de fato serem consolados e confortados. O Evangelho começa o seguinte, dizendo: este é o princípio das boas novas, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abre então sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4,
do versículo 35 até o versículo 41, onde nós vamos nesta noite trabalhar nesse trecho e vamos então, na direção do Espírito Santo. Já oraram pela mensagem, oraram por mim também, e vamos então considerar essa passagem de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, o servo de Deus, e ele é apresentado nesse evangelho. Você já também deve ter ouvido isso com outros pregadores, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em cada um dos evangelhos, ele é apresentado em uma função, em um papel. E a função do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus Cristo como o servo de Deus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como o rei dos judeus, a figura de um rei. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito, o Filho do homem. E o Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus como o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Logos, a palavra de Deus encarnada. Ele é Senhor sobre qualquer situação, Ele é o conquistador de qualquer inimigo. E se cremos e seguimos suas ordens, não precisamos ter medo. Quero propor a você nesta noite que nesse texto que lemos, a grande ideia desse texto seria o seguinte: é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. A expressão "naquele dia" refere-se ao dia, o mesmo dia que Jesus proferiu as parábolas do reino, a mensagem anterior, que provavelmente você estava aqui presente e ouviu, aquela série de parábolas do reino de Deus, o reino dos céus. E naquele dia, ao anoitecer, então Jesus Cristo, ele tem um desejo com os seus discípulos. Ele havia ensinado a palavra de Deus, o seu Pai, durante todo o dia. Foi uma aula, mais uma aula do Mestre, o Senhor Jesus. Seus discípulos estão já no seu segundo ano de ministério. Seus discípulos são aqueles homens que foram chamados, foram selecionados. Jesus Cristo passou uma noite inteira, uma madrugada toda, orando para escolher 12 homens, os diversos discípulos que o seguiam, a partir do seu segundo ano de ministério. E agora então ele está com esses 12 homens, eles estão com ele, estão o acompanhando. Jesus Cristo profere as palavras do reino para os seus discípulos e para a multidão que estava ao seu redor. Ele pega e entra num barco. Jesus Cristo está na região do Mar da Galileia. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso. Ele se afasta da margem com esse barco. E então Jesus Cristo, muito melhor do que eu tenho um microfone para que minha voz ela chegue até você. Ela vai nessa questão da acústica. Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Criador, ele usa então da acústica natural, do vento ali que batia naquele mar e levava a sua voz para a beira, para a margem do mar, do lago, que na realidade é um lago, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou no Antigo Testamento o mar de Quiriate. Todos esses nomes eram esse lago, mas daqui a pouco eu vou falar, como eu disse, um pouco mais sobre esse lago, sobre esse mar. Jesus Cristo está proferindo ali o seu ensino. O ensino é para seus discípulos, e a multidão que está ao redor ouve.
Mas para a multidão ele fala por parábolas, então por isso as parábolas do reino. Seus discípulos lhe perguntam: por que falas por meio de parábolas? Jesus Cristo usava uma técnica de comunicação conhecida no mundo antigo. Era onde uma verdade, o ensino principal, ele era ensinado por meio de imagens, de figuras, de linguagem. Então ele diz para que se cumprisse a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10, para aquelas pessoas ouvindo, não entendessem. Verso do capítulo 4 diz, um pouco antes, no verso 11, e ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Talvez é algo de estranhar o que Jesus está falando, mas a profecia de Isaías estava se cumprindo para o povo de Israel. O evangelista João vai falar que ele veio para os seus, um povo de Israel, o povo da aliança com Deus no Antigo Testamento, feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas os seus, este povo, não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a todos quanto creem na mensagem, nas boas novas de Jesus Cristo, e o reconhecem como o Filho de Deus, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo tinha ensinado o dia inteiro as palavras do reino, e agora ele vai dar uma aula prática, para ver que o que eles aprenderam de fato era aquilo que eles iam vivenciar. Não basta aprender uma lição, ou ser capaz de repetir o ensinamento. Devemos também ser capazes de praticar essa lição pela fé. E esse então é um dos motivos, queridos, pelos quais Deus permite situações difíceis na minha vida, na sua vida, na vida de seus filhos. Uma pergunta talvez surge para nós, quando lemos essa passagem. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava? A resposta é simples: claro, com certeza, mas fazia parte da sua programação de aulas, aí, entre aspas, daquele dia. No Antigo Testamento houve um profeta chamado Jonas. Jonas, ele fugiu da presença de Deus, da maior de Deus, e foi parar dentro do barco. E estava então Jonas em meio a uma tempestade por causa da sua desobediência. Mas os discípulos aqui, que lemos em Marcos capítulo 4, passaram pela tempestade por causa da sua obediência ao Senhor. A localização geográfica do Mar da Galileia é propícia ao aparecimento de tempestades repentinas e violentas. Se alguém que está presente já viajou para as terras de Israel, atualmente você pode ter constatado isso no seu passeio do seu guia turístico, onde com toda certeza você passou e é levado para ir para a Galileia. Porque a Galileia, a região da Galileia, onde havia o mar da Galileia, este lago, ela foi uma região central em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. O rio de Piracicaba, ele tem 115 quilômetros de comprimento. Quando os colonizadores chegaram nessa região, o rio de Piracicaba é um rio que nasce em Americana, a cidade de Americana. Note, existe um rio de Piracicaba, que também se chama Piracicaba, mas ele é de Minas Gerais. Eu estou falando aqui do nosso rio, o rio de Piracicaba, que nasce em Americana. E durante esse percurso das águas, ele é o maior afluente das águas do rio de Piracicaba, que também, juntando com as águas do rio Atibaia, juntando com as águas do rio Corubataí, ele então vai dar a sua foz, o final dele, nas águas do rio Tietê, é o maior afluente do estado de São Paulo, do rio Tietê, indo para a região de Santa Maria da Serra e Barra Bonita. Não sei como está essa questão turística da cidade de Piracicaba, mas há algum tempo, quando ainda morávamos aqui, eu e a nossa família, saímos daqui no ano de 2011, indo para Atibaia, mas ainda assim naquela época estava uma tentativa de ter um turismo e ter então esse passeio de embarcações pelo rio de Piracicaba. Não sei se isso continua ainda, mas imagine que você está no rio de Piracicaba, é um rio, e aqui essa passagem fala de um lago. É
claro que a posição geográfica do rio de Piracicaba são águas tranquilas, são profundas. Ainda tem alguns corajosos que talvez em uma determinada época do ano aí, descem com as boias ainda, né? E todas aquelas boias, o passeio de boias e toda aquela questão. Talvez alguns dos jovens aqui que foram corajosos também já fizeram isso, descendo em boias. Eu nunca fiz isso. Mas imagina que você pudesse estar numa embarcação dessa e você passasse isso que aqueles homens, os seguidores de Jesus, os discípulos estavam passando. O de Piracicaba, na língua tupi, significa a cidade, o rio, o lugar que o peixe para, em língua tupi. E por isso temos aqui esse bairro Tupi, é porque os índios que estavam aqui falavam o Tupi. Os colonizadores então ouviram quando eles pronunciavam de uma forma a questão da palavra Piracicaba era o lugar onde o peixe para, porque não era como uma cachoeira, mas realmente é onde o peixe vinha nos meandros do rio e ali paravam e depositavam ali as suas ovas, as fêmeas. Então foi chamado o lugar que o peixe para. Mas o lago de Tiberíades, o lago de Genizaré, o mar da Galileia é um rio de 24 quilômetros de comprimento, por 13 quilômetros de largura. Ele está a 208 metros abaixo do nível do mar. Ele é cercado por montanhas montanhas da Galileia, que estão a 1.200 metros de altura acima do nível do mar. Então isso faz com que as massas do ar frio vindo das montanhas altas soprem de cima para baixo em uma queda livre de 800 metros, com grande força. Então isso faz que aconteçam e surjam grandes erupções violentas no lago, nesse lago. E tais tempestades então são frequentes e extremamente perigosas para as pequenas embarcações. Dentre aqueles 12 homens, 33% deles eram homens pescadores experientes, ou seja, 4 deles, Simão, Pedro e André, seu irmão, Tiago e seu irmão João. Eu imagino que foram quando aqui as passagens tanto paralelas do Evangelho de Mateus 8, de Lucas 8, com Marcos capítulo 5, com Marcos capítulo 4, que estamos vendo, provavelmente foram esses 4 que foram lá e foram dizer para Jesus: Mestre, não te importas que morramos? O Evangelho de Mateus diz: Mestre, salva-nos, vamos morrer. No Evangelho de Lucas diz: Mestre, vamos morrer. Juntando essas 3 passagens, eu poderia dizer assim: Mestre, salva-nos, vamos morrer e não te importas. Era isso que estava no coração daqueles homens. Mas então eu quero rapidamente nesta noite tirar 3 lições em meio às tempestades da vida, para que eu e você, então, olhando para essa passagem em Marcos capítulo 4, 35 a 41, nessa noite, em meio às tempestades da vida, que eu e você passamos, as lições que Deus permite na vida, passarmos por lutas, dificuldades, pressões, nas tempestades que você está passando nesse momento, no seu coração, e daquilo que nós já cantamos, louvamos a Deus, dizendo que esse Deus é poderoso, que esse Deus é um Deus real, daquilo que ouvimos da palavra de Deus, nesta noite, até esse momento, quero que você pense então essas 3 lições em meio às tempestades da vida. A primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que os discípulos tinham a promessa de Jesus de que chegariam ao outro lado. Verso 35 que lemos diz isso: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, também capacita a obedecer. Se Ele ordenou algo aos seus discípulos, a capacidade para cumprir aquele algo, a sua ordem que Jesus deu, Ele dá. Ele daria. Nada impede que os planos de Deus se cumpram. Ouvimos um pouco isso nas palavras que o Guilherme disse. No livro de Jó, no capítulo 42, quando Jó não nos diz que ele entendeu tudo o que aconteceu na sua vida. Aquele homem que o próprio Deus diz dele, homem íntegro e reto e que
temem a Deus. Ele pede em um dia só, uma tempestade enorme na sua vida. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E ele perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia. E a cada mensageiro diz: os filhos estavam juntos, unidos na casa de um deles, no banquete. Veio um vento forte, abalou a casa, destruiu a casa deles, todos estão mortos. Eles perderam então também, vem outro em seguida, o seu servo, o seu empregado estava com todo o seu rebanho e tudo, vieram inimigos, atacaram, mataram eles, roubaram tudo, levaram tudo. E Jó vai então ouvindo, após o outro, a ideia de vir toda aquela tempestade em questão de talvez minutos, em questão talvez de uma meia hora, tudo aquilo aconteceu na sua vida. Ele pede o chão, a estabilidade da sua vida. Eu creio realmente, como pai que também sou, que o mais naquele dia que feriu e quebrou o coração de Jó foi a perda dos seus 10 filhos, todos eles. Mas no capítulo 42, verso 5, Jó, depois que aprende a lição desse relacionamento com Deus, por uma linha bem fina, uma linha bem tênue, Jó não deixou o seu Deus. Mas creio que até nisso Deus o sustentou. Esse era o desafio de Satanás. Você cobriu ele de bens, de riqueza, é fácil te amar, é fácil te louvar. Tira tudo e vê se ele no primeiro momento não vai te negar. Ele tem saúde, ele está bem. Tira a saúde dele e você verá se ele não vai te negar. Então Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Uma linha bem fina, bem tênue, mas ele não nega o seu Deus. E mesmo depois daquela dor no peito imensa de perder seus 10 filhos, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Mas no capítulo 42, Jó diz, depois de todas as experiências que ele passou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jesus Cristo quer passar para o outro lado. Ele diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Agora, Jesus Cristo não está prometendo uma viagem fácil. Ele nunca fez isso para nenhum de nós que está aqui nesta noite. Para nenhum de nós que é seguidor ou discípulo de Jesus Cristo, a viagem não foi prometida que seria fácil. Mas, sim, que seus discípulos chegariam a outra margem. Para você que creu em Jesus e confiou na sua obra, naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, na cruz central do Calvário, há mais de 2.000 anos atrás, onde o Filho de Deus era o nosso substituto, onde o Filho de Deus levava sobre si os meus pecados, os seus pecados, onde o Filho de Deus cancelava o escrito de dívida que era contra nós, para aqueles que nele creem. Jesus Cristo disse que você chegará aonde Ele está. Aonde Ele está preparando moradas celestiais. Aonde o nosso irmão José Nunes está com o seu Redentor. Está com o seu Salvador. Ele já está lá. A viagem pode ser difícil, e ela é. Não temos a promessa de ser uma viagem, mas a promessa é que chegaremos a outra margem. Vamos para o outro lado. Uma segunda lição que eu quero ver com você nesse texto, nesse trecho é: os discípulos esqueceram-se da presença de Jesus com eles. Nós vemos isso no texto. Jesus Cristo está dormindo. Ele está na polpa do barco. A proa é a frente, a parte dianteira de um barco, de uma embarcação. Jesus Cristo está na polpa, que é a parte oposta. Era uma parte onde alguém conseguiria, nessa embarcação que eles estavam usando naquele dia, conseguiria pôr um travesseiro alto e conseguiria dormir. E ali estava o Filho de
Deus. Esse trecho, de fato, responde um pouco também a pergunta que você viu no catecismo. Por que o Redentor se tornou humano? Esse texto mostra tanto a humanidade de Jesus, como a sua divindade também. Mas a sua humanidade, depois de um longo dia, ensinando os seus discípulos e toda a multidão as parábolas do reino, naquele mesmo dia, o cansaço tomou conta de Jesus Cristo. Mas, diferentemente de Jonas, que estava numa embarcação, dormindo, numa pseudo-segurança, fugindo da presença de Deus, Jesus Cristo estava tranquilo porque ele fazia e cumpria perfeitamente a vontade de seu Pai, e por isso era um filho obediente, um filho de Deus, que aprendeu o que era a obediência no seu ministério humano, e na sua obediência ele poderia descansar, poderia ter um sono profundo. Os discípulos esqueceram que ele estava ali. Quando, como filhos de Deus, pela graça, através da obra de Jesus, esquecemos a presença de Jesus conosco, uma música que cantamos, Deus conosco, é um título de Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, o Deus presente. O medo se apodera de nosso coração. Quando você se esquece que Jesus Cristo está presente com você, como filho, como filha de Deus. Amanhã é uma segunda-feira e você vai para o seu dia de trabalho. Aonde você está? O que você faz? Se você é um filho de Deus, Jesus Cristo está com você. Para aqueles que estão no campo, missionário, em terras distantes, a promessa para eles era para levar o Evangelho, as boas novas, e levar ali o Evangelho ensinando tudo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado e deixado. E batizando-os, como no dia 22 de julho, que vai sair daqui alguns domingos, no próximo mês, batizando-os, onde essas pessoas creem em Jesus, se identificam com Ele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa desses missionários e missionárias que vão levando o Evangelho, tanto na cidade, como missões urbanas, como até os confins da terra, eis, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Esse é um outro título dele no Novo Testamento. Ele é o supremo pastor. Ele é, como o autor de Hebreus diz, o líder, o aperfeiçoador, o autor, o consumador da nossa fé. Os discípulos estão no segundo ano de ministério do Senhor Jesus Cristo, onde foi um ministério chamado Ministério da Popularidade, pelos sinais, chamados isso no Evangelho de João, ou milagres em Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus realizou muitos milagres. Eles já tinham visto, já tinham presenciado o poder do Senhor Jesus sobre os demônios, capítulo 4, que você vai ver essa mensagem, sobre a lepra, você viu isso também, sobre a enfermidade, a cura da sogra de Pedro. Eles já tinham presenciado isso, e eles deveriam apenas confiar que Jesus era também capaz. Vamos morrer. Eles conheciam aquela região, mas conheciam também a embarcação que estavam, conheciam agora como estava a situação. Vamos todos morrer. Mas a presença do Senhor Jesus, dormindo, tranquilo, Ele está com eles. Quais são as situações da sua vida que você e eu deixamos que o medo tome conta do nosso coração e a gente diz: não vai dar certo? Quais situações? Seu casamento, onde estivemos ontem no encontro de casais aqui, os casais aqui da Visconde, seu casamento está indo muito mal, seu casamento está quase prestes a acabar. Jesus Cristo está presente. Você está prestes talvez a perder o emprego, ficar desempregado, num quadro que está afetando a todos nós. Não é porque somos cristãos, seguidores de Jesus, que estamos imunes ao desemprego.
mas Jesus Cristo está presente. Seu filho está envolvido aí nas drogas e tudo mais, longe dos caminhos do Senhor, Jesus Cristo está presente. A sua filha também se afastou do caminho do Senhor, se engravidou, agora está grávida, Jesus Cristo está presente. E Ele é capaz de lidar com toda e qualquer situação. Os discípulos, por algum motivo, que o texto não nos diz, ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Filho de Deus. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho, princípio das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é para você? Ele é apenas alguém que veio dividir a história antes dele, depois dele? Ele é apenas talvez um homem bom que fez coisas boas? Ele é para você talvez um grande revolucionário, então foi por isso martirizado, um bode expiatório que foi colocado em uma cruz? Ele é apenas um profeta? Quando eles também estavam nessa região da Galileia, em Filipe de Cesareia, ele então, um certo dia, certa feita, ele disse aos seus discípulos, virando-se para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Talvez o Senhor é João Batista, talvez o Senhor é Elias, o profeta Elias, talvez Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus ouve aquelas respostas, as percepções que as pessoas tinham. Mas ele pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa resposta ao seu coração é importantíssima. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é para você de fato o Filho de Deus, que se fez um de nós, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a glória de Deus Pai revelada no seu Filho encarnado. Filho de Deus encarnado, que veio para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, que veio, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 14, tirar o medo daqueles que tinham medo da morte, e de fato destronar e tirar aquele que detinha as chaves da morte, o diabo. Ele veio para destruir as obras do nosso inimigo, o diabo. Quem é Jesus para você? Então Pedro responde, tomando a dianteira. Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aquela resposta que Pedro disse naquele dia, naquele momento, Jesus Cristo disse que não foi nada humano. É interessante essa música, eu não conhecia muito ela, que Deus não é um Deus que depende de uma criação humana, de homens e mulheres mortais. Deus é Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Jesus Cristo, então, o Filho de Deus, disse que não foi nem carne, nem sangue que revelou aquilo para Simão Pedro, mas foi seu Pai Celestial. E aquela afirmação, aquela expressão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, fez e faz toda a diferença na vida de alguém que segue a Jesus Cristo. Eles não haviam entendido ainda nesse momento, essa expressão de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não aconteceu agora, vai acontecer depois, mais tarde. Eu estou antecipando um pouco a minha fala, você vai ver isso no próprio Evangelho de Marcos também, no capítulo 8. Mas aqui naquele momento eles não tinham entendido, por alguma razão, apesar de ver todos os milagres ou sinais, que ele era o Filho de Deus. Verso 41 diz: eles estavam apavorados. Os 4 que eram pescadores, homens de experiência, estavam também tomados de pânico e terror. Mas todos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas uma terceira lição que eu quero tirar desse texto rapidamente é: os discípulos podiam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava absolutamente tranquilo. Nós falamos um pouco disso, vamos continuar.
No verso 38, o final dele diz, o início dele diz, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O fato de Jesus estar tranquilo deveria ter encorajado os discípulos. E foi ao contrário, eles estavam apavorados. Jesus sabia que o Pai estava cuidando dele, então ele aproveitou para dormir um pouco. Essa passagem, como eu disse, revela tanto a humanidade do Senhor Jesus, dormindo aqui, como depois a sua divindade, quando ele virou-se para o mar e disse, aquieta-se, acalma-se. E veio então uma bonança instantânea, uma calmaria instantânea. E aqueles homens não tinham entendido quem era Jesus. Jesus dormiu porque sentiu-se verdadeiramente seguro na vontade de ser Deus, Pai. O salmista diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é o relacionamento de Jesus com o seu Pai. E esse deve ser o nosso relacionamento uns com os outros, como irmãos, dependendo de Jesus Cristo, dependendo também do nosso Deus e Pai, que cuida de nós. O salmista também diz, no Salmo 127, que aos seus ele concede o sono. Em meio às tempestades da vida, em meio a tantas incertezas que estamos passando, nós não sabemos como será o Brasil depois de outubro de 2018. Mas mesmo que essas tempestades aconteçam, você, o Filho de Deus, pode dormir em segurança, tranquilo, porque Jesus está presente, porque Ele controla a história da humanidade, da sua vida, e Ele concede sono aos seus filhos. Para refletir e também aplicarmos para a nossa vida, eu quero tirar aqui 3 reflexões. A primeira, quantas vezes durante as tribulações da vida não nos vemos imitando os discípulos incrédulos e gritando, Mestre, não te importas que morramos? Agimos como os discípulos. Nosso coração, e você vai ver isso quando alguém chegar na mensagem de Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 8, que o coração dos discípulos estava endurecido. E quando estamos com o coração endurecido, nossos olhos não enxergam, nossos ouvidos não ouvem. Estamos com o coração endurecido. Mas isso é para a mensagem de Marcos 6 e Marcos 8. Claro que Jesus se importa. Verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez completa bonança, completa calmaria. Você pensa que nas situações de tempestade da sua vida, Jesus Cristo não se importa? Ele se importa. Sim, Ele não é um Deus que depende de nós. Não são tempos humanos que o prendem, que o seguram. Não é o que eu e você fazemos que faz Ele continuar seus planos. Não. Mas Ele, ao mesmo tempo que é um Deus que transcende, transcendente, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus real. Ele se importa com as tempestades que ocorrem na sua vida, na minha vida, com aquilo que passa no nosso coração. Uma segunda reflexão: o maior problema não era o vento forte nem as ondas, mas sim a incredulidade do coração dos discípulos. Os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um de nós, e não nas circunstâncias ao redor. Isso explica por que Jesus os repreendeu de forma, e eu entendo aqui de uma forma terna, uma forma carinhosa. Ele diz isso no verso 40. Pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em Mateus 8, na mesma passagem, ele diz: homens de pequena fé. Em Lucas capítulo 8 também: vocês não têm fé. A fé, o objeto da nossa fé é Ele, a pessoa do Senhor Jesus. A fé não é algo que
você e eu temos ou podemos exercitar. A fé não é como Gilberto Gil, para aqueles que talvez mais antigos vão lembrar da música que ele falava: anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Não é esse tipo de fé, a música de Gilberto Gil. A fé que a Bíblia fala, além de ser uma fé salvífica, é uma fé de experiência, de relacionamento. Que à medida que eu e você vamos nessa viagem, que é difícil, que não é fácil, mas que chegaremos lá, porque Ele disse que eu e você chegaremos, aqueles que colocaram sua confiança nele. Ele é o objeto da nossa fé. E a palavra de Deus diz que a fé, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem de Cristo. E à medida que você tem um relacionamento pessoal com Cristo, nessa jornada, nessa viagem, à medida que você aprende mais dele, Ele como seu objeto da sua fé, da sua esperança, da sua confiança, vai sendo isso na sua vida, aumentando esta fé em Cristo, na sua obra, em quem Ele é. Ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. E por isso nós não cansamos de contar a história de Cristo, como dizia o hino: conta-me a história de Cristo. Sim, eu desejo saber. Estamos aqui nesta noite para realmente ver a história do Redentor, o Senhor Jesus. Uma terceira reflexão: o medo decorrente da incredulidade levou-os a questionar se Jesus de fato se importava. Devemos ter cuidado com o perverso coração de incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 2. O autor de Hebreus escreve para cristãos, para seguidores de Cristo, que estavam na sua jornada, na sua viagem, na sua caminhada, na sua corrida cristã, estavam começando a vacilar, estavam havendo alguns vacilos na sua caminhada. Isso também pode acontecer comigo e com você. Mas o autor então de Hebreus dá um alerta, um encorajamento, que devemos tomar cuidado com o coração perverso, um coração perverso de incredulidade, porque quando o nosso coração se torna cada vez mais incrédulo, se torna envolvido pelo pecado, então nos afastamos e ficamos com medo de tudo aquilo que está acontecendo. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Tácito viu que a sociedade romana compreendeu que aquilo não era, de fato, algo contra o Estado de Roma, mas sim a loucura e a crueldade de um homem chamado Nero, o imperador Nero. Mas os cristãos, quando leram e receberam o Evangelho de Marcos, o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e quando eles liam essa passagem, de Marcos capítulo 4, 35 a 41, aquilo consolava o coração deles, porque eles sabiam que a resposta é: quem é esse? Esse é Jesus, o Filho de Deus, o meu Redentor, o meu Salvador. Eu oro para que você, nesta noite, se alguém está nos visitando, você também tenha uma resposta no seu coração clara para você. Quem é Jesus Cristo na sua vida? E que realmente ele não seja apenas um entre outros muitos. Ele não é uma religião, ele é uma pessoa. O cristianismo não é uma religião, mas é uma pessoa viva, ressurreta, poderosa, majestosa, grandiosa, a pessoa do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como ouvimos na oração, Jesus Cristo, nosso Redentor. Aquele que levará seus filhos, suas filhas, para que aonde Ele está, sejamos nós também. Que você coloque a sua fé e confiança nele, se você ainda não respondeu para você. Mas através dessa passagem, nessa noite, você responde em seu coração. O que você ouviu dos cânticos, da leitura do catecismo, do louvor a Deus, da palavra de Deus, quem é Jesus Cristo para você. E para nós, como filhos de Deus e seguidores do Senhor, vamos estar, de fato, começando mais uma semana, trazendo ao nosso coração essa passagem
das tempestades da nossa vida, de grandes lutas e dificuldades que passamos. Todos nós. Mas Ele está presente. Ele é o Deus presente. É o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está com você. Todos os dias. Até o final dos tempos. Até a consumação dos séculos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo, na tua presença, nós